Boa noite a todos. Estamos de volta com mais uma das sessões científicas do NEIS e SED, essa de número 49, que vai tratar dos distúrbios temporomandibulares, força de mordida e alterações ósseas das articulações temporomandibulares em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, em comparação com o grupo saudável. Esse trabalho será apresentado pela acadêmica do curso de fisioterapia da Universidade do Estado da Bahia, do quarto semestre, Raquel dos Santos Bacelar Pires, que é orientada por uma das nossas pesquisadoras do grupo, Neise CEDH, que é a professora Cristiana da Costa Libório lá. Pode começar, Raquel. Muito obrigada, professora. Boa noite a todos. E como a professora Astrid acabou de dizer, realmente essa noite falaremos, né, principalmente sobre DTM, aspectos de força, tudo que envolva a articulação temporomandibular em pessoas com ehlers hipermóvel. Falando um pouco, né, sobre o nosso artigo que foi selecionado, ele é um artigo recente, né, do ano de 2022. O DOI dele está disponível aí no slide para vocês visualizarem. E ele também, o título dele em inglês à esquerda, com seus respectivos autores. Foi um artigo feito pela um estudo feito pela Universidade de Copenhague, e a respeito do processo de publicação, vocês podem ver aqui na direita, né? Foi recebido em 7 de janeiro de 2022, em seguida revisado no mês de maio do mesmo ano e aceito em junho de 2022, sendo publicado no mês de setembro pela Journal of Oral Rehabilitation e pela John Wiley e Sons. Então, é um assunto que corresponde principalmente ao aspecto oral, bucal, orofacial, uma questão muito importante de ser abordada, não somente na síndrome de Ehlers-Danlos, mas, é claro, em vários aspectos, né, várias patologias, é muito importante. E justamente é uma revista que trata desse aspecto de reabilitação, né, de descobertas acerca desse aspecto orofacial do ser humano. Iniciando, né, a nossa apresentação, a gente faz esse apanhado, né, tendo noção de que a síndrome de Ehlers-Danlos ela é uma doença hereditária do tecido conjuntivo e ela é muito caracterizada pela sua heterogeneidade e a ampla variabilidade clínica e genética. Como vocês podem ver na imagem à direita, é como se fosse um mapa, né? Uma ilustração desse aspecto da Ehlers-Danlos, e a gente percebe que ela vai se classificando em vários subtipos, com várias manifestações clínicas, tem essa variabilidade genética, então algumas têm despertamento através de alguns genes, algumas têm a caracterização principal, a maioria do colágeno, e isso pode causar distúrbios muito específicos no corpo humano. E até então a gente tem 13 subtipos reconhecidos pela Classificação Internacional de 2017. A gente teve, né, descobertas também em 2020, já vem se falando de um 14º subtipo. E é claro que, assim, no final desse ano já tem, né, uma previsão aí de uma nova reunião e talvez, né, tenhamos mais notícias acerca desses rumores desse 14º subtipo, que pode até vir, né, a ser reconhecido, mas percebe-se que é uma doença que tem essa variação e dentro de todo esse aspecto a gente tem a Ehlers-Danlos hipermóvel, que por enquanto, né, ela permanece em diagnóstico clínico, tem sido feito estudos acerca, né, da sua causa, mas até então a gente vê muito pelos sinais, pelos sintomas, que se esclarece muito na hipermobilidade articular, como o próprio nome dela induz, e também a questão da hipersensibilidade da pele. Alguns tecidos, eles podem ser, né, influenciados por essas questões, mas ainda tem essa incógnita, ainda estamos nesse processo de busca, e é por isso que se torna muito importante ser falado, né, ter estudos acerca desse grupo, e esse foi um dos motivos para eu escolher esse artigo, porque ele resolveu, né, de tantos subtipos, resolveu estudar um subtipo específico, mas a gente vai falar mais sobre isso depois. O artigo ele também aborda nesse estudo a questão das manifestações orais e faz essa comparação de algumas manifestações vistas em grupos mistos e também manifestações vistas em grupos de Ehlers-Danlos hipermóvel. Só que entra o contraste porque são estudos muito menores, com grupos de amostras bem menores, e esse também ele não tem uma amostra muito grande, mas ele está
é o caminho para que a gente possa ter estudos cada vez maiores e mais bem fundamentados na literatura. Mas quando a gente para analisar algumas manifestações orais, a gente tem os desvios na mucosa oral, a ausência de fênulos lingual e labial, muito importante e é uma coisa que se vê mesmo em pacientes de sede, o início precoce da periodontite, o movimento acelerado dos dentes, os desvios na dentição, dor orofacial, sintomas e sinais de DTM, que é a disfunção temporomandibular. Então a gente percebe que existem algumas repercussões, né, no aspecto dos dentes, da face, da mandíbula. E tudo isso já vem sido atrelado, inclusive esse semestre nós tivemos, né, o ciclo de palestras e muitos deles abordaram as questões, né, bucais, a periodontite foi abordada, a questão da odontologia atrelada com a síndrome de Ehlers-Danlos e convido vocês a fazerem essa busca porque é muito importante a gente ter uma noção acerca disso, mesmo que as áreas às vezes sejam diferentes, mas por exemplo, na minha área que é a fisioterapia, a gente faz essa abordagem também orocrâniofacial, então a gente tem, às vezes as áreas se conversam e quando se fala de DTM, a fisioterapia também está atrelada. Então, esses foram alguns sinais que já foram vistos na Ehlers-Danlos de forma geral, com grupos mistos, e temos alguns estudos que vão falar, né, acerca da Ehlers-Danlos hipermóvel. E aí, alguns sinais são bem familiares em algumas manifestações, como a resistência à anestesia local, complicações durante ou após extrações dentárias, processo cicatricial, higiene oral deficiente, e isso mais atrelado à questão, né, da síndrome, a maior distância entre a junção cemento-esmalte e o nível ósseo marginal, e também menor altura de coroas dentárias. Então, a gente percebe que existe, né, estudos, já existe um histórico de manifestações vistas, né, nesse âmbito, e torna importante a gente conscientizar e entender mais acerca disso, porque são pessoas, são pacientes que podem estar passando por essas situações, e é importante ter um esclarecimento acerca de qual a relação, né, da Ehlers-Danlos, da hipermóvel, com essas atribuições. E aí a gente entra, né, na incógnita. O que é DTM? Já falei um pouco para vocês, a nomenclatura, essa é a sigla, mas a gente chama de disfunção temporomandibular e basicamente é o conjunto de condições musculoesqueléticas que vão afetar a articulação temporomandibular, que a gente chama de ATM, e os músculos mastigatórios e estruturas associadas. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje algumas imagens, né, que vêm do Atlas de Anatomia da UNEB. Recomendo para vocês que estão estudando fazerem uma visita, porque temos trabalhos muito bem feitos lá. E são todos, né, essas duas imagens aqui, elas são de lá. E aqui vocês podem ver mais claramente do que se trata a ATM, né? Ela é uma articulação muito importante, principalmente para a movimentação da mandíbula. E isso é importante para várias coisas, para eu poder estar falando agora, para a gente conseguir mastigar, fazer movimentos, né, com a nossa face. Então, assim, a gente percebe que existem alguns componentes importantes. Eu convido vocês a olharem um pouco mais para essa imagem da esquerda, da extrema esquerda. Então, vocês podem ver que temos a fossa articular da mandíbula do osso temporal, onde ela vai se encaixar. O processo condilar da mandíbula, que é basicamente essa elevação, né? Essa cabeça que vai encaixar nessa articulação. Temos uma cápsula articular que envolve essa região e o disco articular também. Então, tudo isso é muito importante, né, juntamente com a cartilagem, com a cavidade, porque é uma articulação que tem muita mobilidade, né? A gente usa ela o tempo todo, não só para movimentos de abertura e fechamento de boca, mas também para protusão, retrusão, movimentos laterais. Tudo isso faz parte da nossa rotina, né? E na imagem do meio a gente consegue ver um pouco mais a questão óssea, né? Onde é uma articulação que se encaixa e ela tem essa estrutura. Na imagem da esquerda, da direita, vocês veem uma ilustração que é mais ou menos já mostrando, né, um ser humano normal, mas a gente percebe que nessa ilustração essa questão da DTM ela pode irradiar
para vários cantos. Então, ela pode subir um pouco mais na direção do temporal, pode descer mais na direção da mandíbula, na direção dos dentes. E é por isso que é até um pouco difícil, né, de diagnosticar, porque algumas pessoas vão confundir com a dor de cabeça, uma dor de dente, pode pensar que é outra coisa, mas ela surge mais ou menos nesse ponto que está ilustrado. E prosseguindo, a gente tem alguns pontos a falar da DTM, né? Primeiramente, os principais sinais e sintomas, começando com a dor ou sensibilidade à palpação e também durante movimentos. Então, a pessoa que possui a DTM, ela costuma, né, sentir incômodos, ter crises de dores e dificuldade de alguns movimentos. E, inclusive, logo abaixo diz, né, limitação da abertura bucal, deslocamentos articulares e alterações biomecânicas. Uma coisa que parece um pouquinho já, né, já vai dando um pouquinho de lembrete do que se trata da herdanose hipermóvel, porque a gente tem alguns casos de luxações, subluxações, alterações biomecânicas, justamente atreladas. E aí eu pensei muito acerca da limitação da abertura de boca, porque eu acho que o pensamento automático para mim, e eu não sei para algumas pessoas, é que a pessoa que tem hipermobilidade, ela vai ter uma abertura de boca maior do que a maioria. Porém, isso nem sempre se aplica, porque a questão da dor é um fator que pode influenciar na abertura da boca, né? Pode ser limitante e pode também terminar influenciando aquela pessoa psicologicamente, né? Aquela questão evitativa, evitar certos movimentos. Então, esses são alguns sinais e sintomas. E a questão da etiologia, né? Podem ter várias origens. Então, vem desde fatores físicos, emocionais e comportamentais e até questões como o bruxismo, o apertamento dentário, um sono de baixa qualidade, né, um estilo de vida mais caótico, e além, é claro, de comorbidades e a predisposição genética. Então, a gente encontra, né, pessoas que tenham esse distúrbio e ele pode surgir a partir dessas questões e a pessoa com ehlers-danlos, ela pode desenvolver. E no tipo hipermóvel, a gente vai ver se realmente isso tem acontecido. E finalizando acerca de DTM, a gente entende quais são as estruturas envolvidas, né? Já falei um pouco da questão musculoesquelética, mas quando eu falo, estou falando de elevadores da mandíbula, e isso envolve masseter e o músculo temporal, né, que está ali localizado lateralmente, né? Vamos aqui visualizando. E o masseter, que é um dos principais músculos para mastigação. Ambos trabalham juntos na mastigação. Se você simular aí que você está mastigando alguma coisa e colocar a mão mais ou menos aqui na lateral, assim, perto da orelha, você vai sentir assim a sua musculatura contraindo. São músculos que trabalham nesse processo e podem, né, ser prejudicados a depender do que pode estar causando. E é claro que a ATM em si, né, toda a estrutura, a cartilagem que é rica em colágeno, o processo discoarticular, o côndilo, tudo isso pode ter alguma repercussão negativa, né, com base na DTM ou com base em, em desgastes, em sobrecarga, né, em questões biomecânicas, até porque essa é uma articulação que suporta muitas cargas geradas durante o processo de mastigação. A gente tem uma capacidade maravilhosa de comer aquele amendoim, de pegar e mastigar aquela carne. Então, assim, isso exige um processo de biomecânica muito bem estruturado. Então, tudo isso, atrelado a alguns fatores, às vezes o bruxismo pode gerar alguns desgastes e assim por diante. E aí a gente se pergunta, né? Mas por que focar na DTM em si, né? Já que ele é um aspecto muito bem retratado no artigo. Tem alguns fatores atrelados, mas a DTM ela é muito fundamental e é uma questão muito importante a ser estudada. É porque, assim, o artigo ele traz essa colocação, né, de que o tecido ósseo ele é especializado e ele pode, né, ser afetado por conta da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. E essas alterações ósseas na TM, elas ainda não tinham sido descritas previamente em pessoas com Ehlers-Danlos hipermóvel. Então, por que não fazer um estudo, né, que a gente possa abordar esse grupo e entender, né, como é que isso repercute no dia a dia?
E, inclusive, o artigo traz isso, uma coisa que eu acho muito interessante, que existem poucos estudos que abordem a DTM e a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, né? A gente tem alguns com grupos mistos, mas a gente entende que cada subgrupo ele tem algumas coisas que são intrínsecas. Então, será que na questão da hipermobilidade a gente vai ter desenvoltura? Será que vai ter predisposição? Então, tem poucos estudos, o que nos leva a entender que tem que existir, e que é bom que exista, uma avaliação de diferentes subtipos de forma separada e não em conjunto. E a questão também de a importância da investigação do subtipo específico e bem diagnosticado. Então, a gente fazendo essa questão mais aprofundada, a gente consegue ter riqueza, consegue ter mais literatura, mais entendimento acerca, né, da síndrome principalmente do aspecto hipermóvel, que é um dos subtipos com mais índice, né? Que tem se apresentado em maior quantidade, tem sido mais comum visto nas pessoas. Então a gente precisa entender para saber aplicar, para o dentista saber como fazer um tratamento, para o fisioterapeuta que trabalha com ouro crânio cervical, saber também fazer uma intervenção naquele subtipo, e é claro que a gente vai melhorando cada vez mais, né, o nosso conhecimento acerca desse assunto. E aí entramos no objetivo do estudo, né, que foi avaliar os sintomas e sinais de DTM, juntamente com a força de mordida e também os dentes em contato oclusal. E também, é claro, as alterações ósseas nas ATMs em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, além de comparar esses achados com um grupo controle saudável ou normotrófico. E esse é o entendimento, procurar saber, né, algumas manifestações orais nas pessoas que têm a hipermóvel. Falando um pouco da metodologia, tivemos alguns critérios de inclusão. Então, na hipermóvel, né, tinha que ser diagnosticado por um reumatologista e era necessário ter essa diferenciação por teste genético para poder excluir os outros subtipos e também talvez outros distúrbios hereditários que possam ser adquiridos, podem ter sido adquiridos e que envolvam tecido conjuntivo, inclusive as condições autoimunes reumatológicas. E aí nós temos 4 homens e 22 mulheres, uma coisa que é bem interessante, né? Porque a gente tem uma predominância feminina, é, a idade média de 34,5 anos, com IMC médio de 26,5. E esse fator que eu achei muito interessante é a avaliação do sobrejato maxilar horizontal e a sobremordida vertical média também, que são dois fatores que são comparações dos dentes superiores com os dentes inferiores. Então, o maxilar horizontal, ele vai avaliar, né, esse posicionamento com a boca aberta da relação dos dentes superiores com os inferiores, se eles estão mais à frente, se estão mais atrás, porque a gente tem pessoas que os dentes inferiores, eles estão mais proeminentes do que os superiores, né? Isso tem a ver com a mordida, a arcada dentária, como é que está organizado, e a questão da sobremordida vertical média, que já é a análise da boca fechada, se os dentes, quando fecham a boca, se eles estão, né, os superiores um pouco acima, no caso, né, à frente dos inferiores, como seria fisiologicamente correto, e aí mede isso em milímetros. E de acordo com a média que eu pesquisei, né, é por volta dos 2 aos 4 milímetros, então o grupo até que se encaixou como normotrófico. O que eu acho interessante, porque aí não se pode, né, necessariamente atribuir a DTM a questão da mordida, né, de uma má distribuição dentária e assim por diante. Então, a gente vê essa questão do sobrejato e da sobremordida. Nos grupos controles, era necessário que não tivesse nenhuma doença ou síndrome conhecida na faixa etária dos 20 a 52 anos, sendo eles prioritariamente estudantes ou funcionários do Departamento de Odontologia da Universidade de Copenhague, oclusão neutra e. Perdão, gente. Oclusão neutra e a questão da ausência de tratamento ortodôntico prévio. Então, tudo isso era importante para trazer essa distinção e também não causar, né, os desvios, os viés que terminam acontecendo
E aí era necessário fazer toda essa abordagem. E a questão também dos controles, a quantificação foram 11 homens e 28 mulheres, com a idade média de 31,8 anos e IMC médio de 23,5. E a questão do sobrejato e a sobremordida que eu já expliquei, que se encaixam, né, nesse aspecto que eu falei dos 2 aos 4 milímetros, principalmente na questão do sobrejato maxilar. E foram basicamente esses critérios para que essas pessoas elas fossem selecionadas. Falando agora de alguns métodos que eles usaram, né, principalmente para a respeito de comparação, foi feito prioritariamente o exame clínico, né? Era necessário que eles avaliassem através de palpação, visualização, a questão da DTM e também fizessem registros, né, para poder fazer essas comparações. E usaram o padrão ouro para avaliar a DTM, que é o questionário DC/TMD eixo 1. Ele tem o eixo 2 e tem o eixo 1, e esse eixo 1 ele vai fazer essa abordagem do paciente acerca da dor, né? Tudo isso com o lado esquerdo e o lado direito, né? E com isso ele vai investigar a questão da mialgia, dor miofascial com referência, artralgia, cefaleia atribuída a DTM, distúrbio de deslocamento discal, doença articular degenerativa, luxação, vai avaliar também a questão da dor no temporal, no masseter, na ATM em si, em outros músculos, como é que isso irradia, se tem enxaqueca. Ele é um questionário bem completo e ele é bem utilizado, principalmente em profissionais que se especializam nesse aspecto da DTM. E ele é realmente padrão ouro, né? Inclusive, essa imagem ela foi retirada da Sociedade Brasileira de Cefaleia e fala um pouco mais acerca disso, mas é bem interessante porque ele permite fazer, né, essa comparação. Também tem a questão da força de mordida, né, que também é um aspecto que o estudo vai avaliar. E aí, a força de mordida ela foi medida nos primeiros molares mandibulares durante o apertamento máximo. E aí fazem duas medições de cada lado e tiram uma média. E assim eles sabem como é que foi o nível de força de mordida. E também o contato oclusal, né? Foi interessante porque eles usam o oclusograma, que é essas imagens ao lado, e avalia basicamente o número de dentes em contato oclusal na posição intercúspide. Eles colocam meio que uma tira plástica, essa daí é de 0,05 milímetros, bem fina, e aí puxa. E assim eles fazem os registros para poder ter uma noção melhor de como os dentes estão, os contatos dos dentes e assim por diante. E além disso que eu falei, foi feita uma radiografia, no caso, uma tomografia computadorizada das ATMs, com cortes sagitais e coronais do côndilo mandibular. E é muito importante essa análise, né, de imagem do côndilo para poder fazer essa verificação da questão da articulação de forma mais intrínseca, mais específica, mais bem visualizada com examinadores treinados e fazendo essa questão que eu falei, né? Investigando as alterações ósseas. Então, as mudanças no côndilo, na fossa e eminências, né? Então, como erosões, a presença de osteófitos, se tem esclerose ou não, se está tendo achatamento, aplanamento da articulação, desgaste articular, tudo isso é muito importante. Passando para os resultados, eu trouxe aqui alguns que eu achei interessantes, mas principalmente do aspecto clínico, dos exames clínicos, as pessoas com a hipermóvel, ela, em comparação com o controle saudável, elas tiveram essa discrepância, né, no aspecto da dor, da cefaleia, percebe-se uma diferença gritante, dor durante a abertura máxima de boca, o que pode justificar uma diminuição desse ângulo de abertura. Dor à palpação do músculo temporal, com 88,5%. Dor à palpação do masseter, com 96,2%, em comparação com o controle, que ficam ali na faixa de 25,6%. Dor à palpação da ATM, com a predominância de 65,4% do grupo de Ehlers-Danlos hipermóvel, enquanto os controles apenas 10,3% sentiam esse incômodo. A dor em movimentos laterais, ela se apresentou, mesmo que mais baixa, né, nos sedianos,
em comparação com o controle, que tinham números baixíssimos, e a dor em movimentos protusivos também. Crepitação articular predominante também no grupo com CDH, e o controle com 15,4%. Uma coisa interessante é o clique mais crepitação, né? Já, a gente percebe que já é um sinal, né, de alguma alteração na articulação, com 88,5% presente no grupo hipermóvel e o controle também, cerca de 59%. E a questão do travamento articular, que foi presente no grupo com Ehlers-Danlos hipermóvel, enquanto no controle 0%. Então a gente percebe que são alguns sinais isolados de DTM, né, que ocorreram em grande parte e com maior frequência nos grupos com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel em comparação com os controles. Além disso, a abertura bucal sem dor e a abertura bucal máxima se tornou menor em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, uma coisa que a gente já estava ali tentando compreender, né? Principalmente a respeito do aspecto doloroso. É, E a questão, né, de a gente percebe que tiveram ausências de diferenças entre a questão dos movimentos laterais e protusão e força de mordida e números de dentes, principalmente a força de mordida e os números de dente em contato oclusal não foram números assim muito relevantes a respeito disso. Na avaliação tomográfica, que a gente conseguiu fazer uma visualização melhor da ATM, eles apresentaram principalmente a esclerose subcortical. É uma coisa que foi bem intrínseco do grupo de hipermóvel, porque, no caso, a esclerose subcortical é mais ou menos que um aumento da densidade óssea na superfície do osso, né? Ela fica mais rígida, a área fica mais dura, e ela pode ser uma resposta a uma certa sobrecarga, uma tentativa de adaptação a um problema, né, na biomecânica da região. Os osteófitos e as alterações do côndilo, elas vieram logo abaixo, mas assim, com não uma evidência tão maior quanto a questão da esclerose subcortical, mas estavam visíveis, né? Os osteócitos, eles são algumas formações ósseas que desenvolvem e a questão das alterações morfológicas, né, que no côndilo, que como está dito aí no slide, são algumas indicações de remodelação. Então, isso nos dá a entender que algumas mudanças aconteceram como uma forma de adaptação a um desgaste, a um desalinhamento, o que pode ser comum, né, na rotina de pessoas com a hipermóvel. E algumas outras alterações ósseas, elas não se tornaram tão evidentes, né, nessa região. Então, a hipoplasia condilar, por exemplo, né, que ele fica mais subdesenvolvido ou mais raso, não ficou tão evidente. O achatamento também não. A questão também de cistos subcorticais, erosões, esclerose generalizada, não se diferiu significativamente do grupo controle, ou então não tomaram proporções relevantes. E já encaminhando para a nossa conclusão, né, a gente chega a alguns entendimentos de que os pacientes com a Ehlers-Danlos hipermóvel, eles apresentam maior evidência de sinais e sintomas diagnósticos de DTM, principalmente quando a gente fala da questão clínica, né, do exame, da palpação, e isso mostra que pode sim ter um maior comprometimento funcional, principalmente atribuindo-se a questão da dor. A dor ela é um fator muito limitante da funcionalidade, mas claro que não é um ponto final, né? Ela pode sim ser trabalhada. Na fisioterapia mesmo, isso pode ser vencido. Hoje existe uma ampla gama de agentes eletrofísicos que estão sendo desenvolvidos, inclusive para DTM. E, enfim, tudo isso pode sim acontecer e estar, né, acontecer um comprometimento funcional e doloroso nessa ATM. Na tomografia, a gente percebeu que sim, podem haver alterações estruturais, especialmente a esclerose subcortical, justamente por aquilo que eu falei, desalinhamento, sobrecarga. Isso pode acontecer nessa articulação, reforçando que a SED, né, a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, ela pode estar associada a questões de remodelação óssea.
E apesar do comprometimento da ATM, não foram observadas algumas diferenças significativas na questão dentária, né? Então, força de mordida, os dentes de contato oclusal, não houve assim uma diferença gritante ou então uma diminuição drástica, né? E assim eu chego a essa frase, né, que os achados eles ressaltam a importância do diagnóstico precoce e também do acompanhamento odontológico multidisciplinar de pacientes com a hipermóvel, visando prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida. Então, como eu já falei um pouco ao longo da apresentação, esse não é um assunto que fica só restrito à odontologia, né? A gente tem áreas que podem estar abordando mais acerca disso. Inclusive, falando da minha área da fisioterapia, a gente tem essa abordagem neurocraniocervical, onde a gente estuda a DTM, os impactos disso, né, dessa disfunção e formas de reverter esse quadro. Mas o mais interessante é sempre trabalhar no aspecto da prevenção, evitando, né, esses desgastes articulares, esse início de luxações, de subluxações, evitar também, né, esse aplanamento, essa articulação, esse disco mais desgastado. Então, é sempre bom trabalhar no aspecto preventivo e, é claro, de forma multidisciplinar, né? Todos têm algo a agregar. No aspecto da odontologia também, muita atenção nos procedimentos. Inclusive, a gente teve até uma palestra sobre isso também, sobre como o profissional o dentista ele tem que ter um conhecimento acerca, né, da hipermóvel, da síndrome de Ehlers-Danlos no geral, para poder fazer abordagem nesse segmento. Mas, é claro, tudo isso gira em torno de melhorar a qualidade de vida daquele paciente. A referência principal foi extraída do nosso artigo e foi basicamente isso. Agradeço a vocês pela atenção. Muito bom, Raquel. Parabéns. Excelente apresentação, tema muito importante. Eu adorei que você puxou a brasa para a fisioterapia. Realmente é necessária. E realmente, como pessoa com sede e DTM, me interesso bastante sobre o assunto. Só tem que fazer uma correção, que logo no iniciozinho você falou sobre sobremordida e sobrejato. E aí eu Sim, falei que é sobrejato. Aí eu entendi que você traduziu overjet como sobrejato, né? E o sim, termo em odontologia é sobresaliência ou trespasse horizontal. Então, alguns dentistas eu vi que eles usam o termo em inglês, overjet e overbite, sim, mas o termo em português é sobresaliência, que é o overjet, e sobremordida, que é o overbite. Eu, no caso, tenho mordida aberta, estou fazendo de novo o tratamento ortodôntico para tentar fechar isso. Está sendo difícil e vou ressaltar alguns aspectos que você colocou, que assim é a minha realidade e é da maioria das pessoas com CDH. A questão da mobilidade da articulação temporomandibular, você falou um ponto bem chave, que é a dificuldade de abertura está relacionada às crises de DTM, né? sim, Porque a verdade é que a gente tem os ligamentos aqui para sustentar o grau máximo de abertura da mandíbula. Como a gente tem vários problemas, como você colocou aí, né? A gente abre mais do que deveria, só que a gente não tem força, principalmente quando não trabalha, e por isso a importância da fisioterapia para isso, né? Para fortalecimento dessa musculatura nessa região, coisa que a gente não faz em academia, só um fisioterapeuta para poder melhorar essa condição. Quando a gente vai morder, era muito comum, eu tinha muita subluxação de mandíbula até, sim, até meus 30 anos, quando eu botei um aparelho para alinhar a mordida. Então a mordida era completamente desalinhada. No meu caso, era essa sobressaliência, ainda é. Esses dentes são mais projetados, eram mais ainda, agora eles já estão vindo mais para trás, mas a mordida era bem assim. Não é sobremordida porque não está. Nesse caso, meu filho tem esse problema.
mas ele estava muito afastado. Ele está afastado assim, inclusive, na verdade. Agora já fechou um tanto, e a ideia é só fechar e encostar, assim, né? O incisivo superior com os incisivos inferiores. E aí, toda vez que eu mordi uma maçã, sonho de valsa, que nem é tão grande assim, a, a mandíbula saía do lugar, mas eu conseguia com a mão botar no lugar, né? Uhum. Mas tive muita crise, muita dor aqui. Tinha a questão do bruxismo com apertamento, não de ranger, mas de apertar. Como a mordida é aberta, o que acontece? A sobrecarga vem toda para os molares, e com isso eu desenvolvi uma dor aqui, assim, absurda, que me dava crises, não só de dor nessa região, mas dor de ouvido e enxaqueca. E o meu caso pior é do lado esquerdo. Então, assim, quando alguém me pergunta qual a causa da minha enxaqueca, eu digo múltiplas. E uma delas é a própria DTM. Então, com a correção que eu fiz inicialmente, porque a mordida ainda era totalmente torta, os dentes de baixo, os molares não eram alinhados com os de cima, para poder fazer o ponto de contato. Isso gerava todas essas ocorrências, né? Sim. Então, isso melhorou, mas a mordida continuou aberta na época, isso foi há 20 e tantos anos atrás. A dentista disse, falou, não, não vai dar nenhum problema funcional, mas na verdade dá, né? Inclusive, a, a ortodontista que me acompanha agora me recomendou ir para uma fonoaudióloga, porque, segundo ela, mordida aberta é problema de fala, e eu disse, ó, pode ser, mas eu acho que tem mais a ver com a questão do Ehlers-Danlos, e ela, obviamente, era uma dessas profissionais que não sabia nada sobre o assunto. Fui, como eu disse, capacitando ela minimamente, assim, do que se tratava. Eu fui para a fono, fiz 3 avaliações e ela não detectou problema de fala. Até porque foi uma questão que eu levantei com a própria fonoaudióloga, né? Lá de início, essa é a terceira vez que eu uso aparelho ortodôntico. Já usei com 11 anos, porque tinha o palato escavado demais, que também é característico em quem tem Ehlers-Danlos. Tinha apinhamento dentário, e foi tudo corrigido por aparelho ortodôntico. Lá, quando eu tinha meus 10, 11 anos, a dentista disse que eu projetava a língua e era por isso que eu tinha o palato escavado e os dentes mais para frente, né? A sobressalência. Sim. E eu questionei a fonoaudióloga porque eu disse, falei, olha, a gente fala português, isso é uma questão pertinente, pensem bem nisso. Então, alguns sons a gente não faz quando fala. Mas o que eles dizem que é um dos motivos pelos quais causaria isso seria a projeção da língua sobre os dentes, falando igual Cazuza. Cazuza não fala assim, né? Quando Sim. projeta a língua e tal. Só que eu estava dizendo a ela, eu estava assistindo um programa em espanhol e eu estou fazendo um curso que é na Espanha. Todas as pessoas hablam assim e assim se Aham. habla espanhol, projetando a língua o tempo inteiro. E ninguém você não vai falar que toda a população falante de espanhol tem este problema ortodôntico. Então, a questão não é essa. E, mesmo assim, a fono fez a avaliação e não detectou essa projeção da língua que a outra falou. Então, é uma questão que ficou assim, tipo, como se fosse já teorizada, não, é por esta razão, mas não procede, não procede. Então, nesse caso, assim, a avaliação fonoaudiológica é importante, mas eu acho que é uma das coisas, dentro dos múltiplos profissionais que têm que ser capacitados em Ehlers-Danlos, o fonoaudiólogo tem que entrar nisso, porque minha fono também nunca tinha ouvido falar de síndrome de Ehlers-Danlos, nem de transtorno de hipermobilidade. E essas questões relacionadas a diagnóstico também têm que ser verificadas para poder direcionar um possível tratamento, se é que realmente é essa questão de projeção de língua que gera as alterações ortodônticas verificadas, né? A outra É verdade. questão que você falou lá dos estudos menores, periodontite. Existe um tipo de sédio que é o periodontal, que é bem mais grave, né? A questão Sim. periodontal, mas também é verificado que as pessoas que têm, além da luz hipermóvel,
costumam ter uma predisposição muito maior à periodontite, que é o que a gente chama popularmente de gengivite, né? Essas inflamações da gengiva, que tem a ver com o tecido conjuntivo, tem a ver com a constituição, etc. E por falta. E da anestesia. Há problemas já relatados na literatura em geral, para cirurgias em geral, com questões anestésicas, mas especificamente com anestesia local para essa região da cavidade oral. Eu, particularmente, vivenciei isso algumas vezes. Assim, a anestesia não é que ela não funcione, tá? Isso fique claro para todo mundo. Ela funciona. Só que o tempo de ação, quando ela, para ela dar início, ele é muito mais lento. Então, enquanto você faz a injeção do anestésico na cavidade oral e dá um tempo lá regulamentar para a população geral, as pessoas que precisam de anestesia durante o tratamento odontológico e têm diagnóstico de Ehlers-Danlos, elas vão ter que aguardar um tempo maior. O dentista tem que ser informado com relação a isso. Porque houve uma vez que eu precisei extrair um siso, eu tinha 16 anos, e eu tomei 7 anestesias. Na Nossa. 7ª, eu comecei a não sentir a dor. Mas aí você poderia dizer, é porque precisou de uma dose maior. Não, depois eu fiquei mais de 24 horas anestesiada. Eu não conseguia nem falar de tanta anestesia que eu tive. E isso foi um problema sério, porque eu mordi sem sentir, né? Sem sentir nada. Eu mordi toda a parte interna das bochechas e a língua. Fiquei depois dias para melhorar disso, porque em falando, mastigando sem sentir, a gente morde, como você falou, essa musculatura que é muito forte. A gente geralmente não se morde, né? Porque a gente tem a sensibilidade, mas quando anestesiou e pegou aquilo forte, eu perdi a sensibilidade, então a anestesia ficou ali fazendo efeito mais de 24 horas. Então, de novo, não é que a anestesia não faça efeito, o tempo de ação do anestésico local, principalmente para odontologia, isso é a minha experiência que eu estou relatando, mas isso tem sido dito na literatura e por relatos de outros pacientes, ele é maior, né? Então, a correção ortodôntica ela é necessária, e eu falo mais com relação à fisioterapia. Tivesse eu tido essa verificação lá no início disso tudo, eu poderia ter evitado um problema que ocorreu comigo, que você não chegou a comentar, mas é o desgaste da ossatura, justamente aquela da articulação temporomandibular, que é lá na ponta ela é mais rombudinha, né, no encaixe, e a minha Sim. ficou assim, porque por conta de tanto deslocamento, houve um atrito ao longo dos anos com a parte de cima, e isso fez uma ponta afiada, vamos dizer assim. Então, em vez de ser um arredondado na ponta, né, como é que chama? A protuberância lá, que eu esqueci como é que chama, ela Sim. foi se afinando. E aí, qual foi a recomendação que eu tive? De procurar um cirurgião dentista para ver o que ele recomendava, e o que ele recomendou, botar uns pinos e parafusos para segurar minha mandíbula. Funciona? Não. Ainda bem que eu corri e não fiz isso, tá? Então, deveria ter sido recomendada a essa época fazer fisioterapia, não foi, isso tem uns 15 anos. Nada fiz a não ser a correção ortodôntica, não tenho mais essas subluxações, porque já da primeira correção já melhorou, mas eu estou tentando evitar, e eu continuei tendo algumas coisas de enxaqueca, ainda tenho o apertamento de dentes, então talvez agora com a correção melhore, mas o fato que dentre as múltiplas áreas de saúde, a odontologia ainda é uma que está caminhando a passos lentíssimos com relação ao acompanhamento odontológico de pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos. E ainda bem que a gente tem dentista no grupo que já É está verdade. começando esse processo, certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, por favor? Diga, Esther. Boa noite, parabéns pela ótima apresentação. Eu gostei muito de ter ouvido. Agora, é só uma parte que eu fiquei um pouco confusa, acho que é porque não é minha área, mas quando você estava falando sobre. Eu até esqueci o termo, mas é algo sobre a oclusão que você falou que usa uma fitinha, os dentistas, para ver como Sim. é que está. Espaço Ai, oclusal. isso. Nesse caso,
como não foi identificado isso nas pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos, significou que essa daí é uma causa que poderia justificar, e como não está justificando a DTM, pode ser por conta da sede? É essa parte que eu fiquei confusa. Eu acho que, tipo, você tá. Deixa eu entender essa pergunta. Você tá tentando dizer que, tipo, o contato oclusal dos dentes foi investigado para ver se tinha alguma correlação com a DTM e a hipermóvel? É isso que você quer dizer? Que o fato de não ter esse contato oclusal, ele não seja o fator que esteja atrelado? Pode me explicar melhor? Mais ou menos isso, tipo, o, a oclusão, o espaço oclusal, justificaria a DTM. Uma vez que não está justificando a DTM, nesse caso da síndrome de Ehlers-Danlos, sobraria para a síndrome de Ehlers-Danlos justificar a DTM. Assim, acho que não necessariamente. Eu acho que a intenção da avaliação do espaço oclusal foi fazer também uma investigação. Eu acho que, assim, raciocinando, meu raciocínio, no caso, meu pensamento, a questão era ver se a Ehlers-Danlos, que influenciou a DTM, influenciou também o espaço oclusal, de uma certa forma, porque como a professora contou no relato dela, a gente vê que existem algumas manifestações dentárias, então aquela pessoa ela pode ter uma arcada dentária diferente, pode ter se desenvolvido de uma forma diferente. Então, acho que até a intenção era ver se tinha uma correlação se a Ehlers-Danlos ela teria nesse grupo uma repercussão, né, no espaço oclusal, comparando com pessoas que também desenvolveram, né, seu espaço, o espaço entre os dentes, o espaço oclusal de forma natural, se haveria uma diferença significativa. E no caso, nesse estudo, assim, não houve, mas também não significa que não possa haver. Mas eu não sei se eu respondi sua pergunta. Não que Respondeu. não é que não justificaria não ter ou ter DTM em si, mas talvez a hipermóvel ela pudesse influenciar essa conformação dentária que pudesse influenciar também como estaria esse espaço, né? Entendi, muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Perfeito. Eu acredito que seja a mesma coisa. Yasmin, pode perguntar. Boa noite, licença. Parabéns pela apresentação. Foi realmente muito claro. É, realmente foi muito maravilhosa. E eu tive uma dúvida em relação, como você entrou bastante na parte de fisioterapia, né? Já que é o seu curso de domínio, e eu percebi que você falou muito em relação a parte óssea, sobre as dores, sobre como é que funciona algumas partes do tratamento, e eu queria saber se o DTM realmente ele tem cura, ou na maioria dos casos o objetivo do tratamento é apenas controlar os sintomas e melhorar a função. É isso, né? Falando de DTM em si, é, ele não tem assim uma cura que a gente vai dizer assim, nossa, a pessoa não tem mais DTM. A gente tem formas, né, de amansar esse quadro. Hoje a fisioterapia está se desenvolvendo bem nesse sentido. Tem algumas formas de aliviar a dor, de tratar a questão da mobilidade. Tem questões cirúrgicas também que podem ajudar ou não, né? Como a professora falou, às vezes essa tentativa muito invasiva também de controlar o quadro, às vezes só termina atrapalhando a questão da vida da pessoa também, a funcionalidade. A funcionalidade não está só atribuída a se tem mobilidade ou não, se tem luxação ou não, mas se realmente aquilo afeta o estilo de vida da pessoa. Então, assim, respondendo, o DTM não tem cura, tem tratamento, um tratamento que pode aliviar muito o quadro. É uma área que tá se expandindo, tá cada vez melhor, tá buscando principalmente melhorar o quadro de dor, né, que é uma coisa que se manifesta na maioria das vezes, mas infelizmente não tem cura. Muito bom, muito boa pergunta e muito pertinente. E também sua colocação, Raquel, como você falou, tá avançando, né, no conhecimento da fisioterapia dessa região, bucomaxilo, né? Fala?
Como é que A chama? gente chama de orocrânio cervical, né? No geral, Pronto. aborda essa parte. E a fisioterapia, ela tem um papel fundamental, não somente nessas questões relacionadas à DTM, quanto à estabilidade crâniocervical, que é outra coisa que também se verifica muito nas pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos. Sim, E aí o fisioterapeuta, assim como o dentista, eles têm que estar muito ligados e têm que conhecer esses pontos que a gente está colocando aqui. Por quê? Às vezes é a partir dessas duas questões, a estabilidade crânio-cervical e da DTM, que se vai para o diagnóstico de CDH. é verdade. Então, um professor que é nosso colaborador, mas agora ele não está mais ativamente, o professor Márcio Coutinho, ele fez uma palestra sobre isso, já deixo aqui a propaganda. O professor Márcio Coutinho é especialista em DTM, ele é dentista, é doutor lá pela Unifesp, se eu não me engano, na área de fisiologia, mas ele atua como dentista e na parte de tratamento de DTM. Quando eu o convidei para esse projeto nosso, em 2024, e eu mostrei para ele, né, qual era a participação da odontologia na questão da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, ele pegou o material, estudou até aquela revisão que a gente usa muito, de Hakim, né, Alan Hakim, que tem lá no PubMed, é um capítulo de livro que vai sempre sendo atualizado. E aí, 2 semanas após a nossa conversa, ele recebeu uma paciente que já tinha sido 3 vezes operada com uma dor absurda, uma doença muito mal manejada. Nenhuma das 3 cirurgias melhorou a condição dela, e aí ela foi parar nele, ele nunca tinha atendido essa pessoa. Mas como ele tinha lido a revisão e tinha lido sobre a DTM, e as questões associadas, e como ele é de fisiologia, ele rapidamente entendeu as questões associadas, né, da hipermobilidade com o surgimento da DTM. Ele começou a fazer outras perguntas à paciente, e aí ele voltou para mim e falou: Astria, eu acho que essa moça tem síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e nunca ninguém diagnosticou, e ela tinha quase 50 anos de idade. E ele foi para ele já na perspectiva de fazer uma quarta cirurgia. Essa pessoa estava há mais de 20 anos em sofrimento. Nunca foi indicado fisioterapia e faz sua cirurgia. E como vocês sabem, eu acabei de falar, a cirurgia, você também colocou, é um método muito invasivo e sempre é o último recurso. Em especial em pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos, ele é o último dos últimos dos recursos. Porque a cada vez que ocorre uma cirurgia, a reação do organismo, e a gente sabe que tem uma participação grande, né, do sistema imunológico na patologia de Ehlers-Danlos, que é uma coisa que vem se reforçando a cada dia mais, quando você inclui dentro do corpo do indivíduo pinos, parafusos, grampos, etc., qualquer material estranho, isso acaba por exacerbar a resposta imunológica contra coisas estranhas que são colocadas dentro de você e podem agravar mais ainda a questão da DTM. Então, eu vejo hoje como tratamento e quase cura, porque assim, é o que eu falei, minha DTM está altamente controlada há muitos anos, é a ortodontia aliada à fisioterapia. A ortodontia para corrigir os problemas de mordida, né, como a gente falou, da sobresaliência, da sobremordida, de apinhamento dentário, de palato escavado, etc, 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 para fazer o alinhamento dos dentes. E a fisioterapia para fazer esse fortalecimento e readequação, né, da questão da mordida, da fala, e da fala com a fonoaudiologia. Então, essas 3 áreas, em conjunto, podem garantir qualidade de vida e praticamente nenhum sintoma por conta da falta ainda de conhecimento. Eu acredito que com o avançar do estudo dessas 3 áreas sobre Ehlers-Danlos, a gente vai ter tratamentos mais específicos e aí sim, talvez, algum tratamento definitivo. E, de novo, continuo considerando, dentro de tudo que a gente tem visto até hoje sobre o assunto, que a cirurgia ela é muito contraindicada, ela não tem mostrado benefício, pelo contrário, está causando mais sofrimentos e perda
maior de qualidade de vida, não somente com relação à DTM, mas aí em estado geral do indivíduo. Pense bem, o indivíduo que não consegue mastigar se alimenta mal, né? E Uhum. aí começa a piorar as questões gastrointestinais, que também são muito prevalentes, começa a ter um processo inflamatório sistêmico, porque a inflamação aqui vai disparar outras, vai ter a questão ainda da medicação para dor, que vai prejudicar isso tudo. Então, você entende? É um efeito em cascata, e até para você conseguir manejar esse paciente, você não sabe nem por onde começa, porque teoria ela está ali só tratando da DTM, mas começa a apresentar outros sintomas que você não sabe se é decorrência disso tudo que eu estou falando, a desnutrição causada pela má alimentação, a questão da medicação, que também vai prejudicar o sistema gastrointestinal, os processos alérgicos que podem surgir em consequência disso, até um caso mais grave, doenças autoimunes, que também têm sido associadas, em alguns casos, a síndrome de Ehlers-Danlos. Então, mais uma vez, reforço aqui com vocês e para quem assistir, da necessidade da difusão do conhecimento sobre síndrome de Ehlers-Danlos e hipermóvel, porque essas pessoas estão desassistidas e com qualidade de vida muito ruim, certo? Mas, enfim, se ninguém mais quer colocar nada, vou dar por encerrado. Mais alguma pergunta? Eu posso encerrar? Então, Raquel, mais uma vez, muito obrigada. Essa foi a 49ª sessão científica do NEIS e SED-H. Lembrando que nós estamos nas redes sociais, do Instagram, do Threads, do Facebook, do TikTok. Temos o nosso podcast no Spotify com relatos de pacientes, com histórias interessantes, inclusive a minha está lá, Zebras Sedianas, a Vida com CDH, e temos também a nossa página no site da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, qual a gente faz parte, neis.uneb.br, contando com o apoio da universidade e da Associação Brasileira de Síndrome de Ehlers-Danlos e Transtornos do Espectro de Hipermobilidade, a ABRACET. Muito obrigada e boa noite a todos.